Bom, meu nome é Murilo de Levedo, sou formado na UniOeste em Presidente Prudente, fiz pós-graduação em Medicina do Esporte, depois fiz especialidade em Medicina do Esporte, fiz cirurgia geral também. Nessa parte hormonal, por que eu sei tanto? É porque eu fui buscar conhecimento. Eu tinha um problema de ganho de massa muito grande, eu treinava e não tinha resultado. Eu parti para o hormônio para ter esse resultado. Naquela época que eu comecei a fazer, não tinha ninguém para acompanhar. Fiz muita coisa errada, né? E fui aprendendo indo em congressos, indo em palestras, escutando os bodybuilding, e isso a gente acaba adquirindo uma experiência, né? Uma experiência de vida, e a gente aplicou e aplica sobre os pacientes isso. Tem resultados muito bons. A gente vê que os pacientes melhoram, a gente vê que a qualidade de vida dele melhora. Bom, é um curso introdutório para quem está querendo mexer com essa parte hormonal. Hoje em dia na clínica é essencial que você aprenda a mexer com hormônios, saber as indicações, contraindicações, quando parar. Eu acho que é muito importante, né? As pessoas que estão começando saber mexer com hormônio. O curso I é um curso introdutório, que nem eu falei, né? Ele vai te ensinar a introduzir os hormônios, né? Saber quais os hormônios que são indicados, qual que não são indicados. Na nossa vida, a gente tem muitos hormônios que a gente deve indicar, tem uns hormônios que são mais prejudiciais à saúde, né? Então a gente precisa saber sobre isso, né, para poder indicar o melhor para o paciente. Bom, o que a gente vê hoje na clínica, a clínica está muito voltada com essa parte hormonal, certo? Os pacientes hoje, eles querem saber sobre o hormônio, querem saber das indicações, escutam muito lá fora sobre hormônios, que é muito prejudicial à saúde e tal, e a gente precisa, pelo menos, se a gente não quer usar, tem que saber conhecer para poder orientar esse paciente que está chegando ao seu consultório. São vários temas, né? Então, saber a quantidade de hormônios que a gente tem à disposição. A gente fala os hormônios que existem no Brasil, que são avisados, os que não existem no Brasil, que a gente fala que é os off-label. Então, você precisa saber disso, né? Saber indicar, orientar. A gente começa realmente bem introdutório, bem fácil, que você possa usar o que a gente fala na clínica no seu dia a dia no consultório. Então é uma coisa muito fácil. É claro que o tema é muito amplo, a gente fala muito sobre hormônio, a gente também dá a nossa experiência, né, de vivência mesmo de clínica no consultório, que eu acho que isso não se tem no livro. Então eu acho que isso é muito importante para quem está começando, e assim, fica fácil. Eu, quando comecei a fazer essa parte hormonal, assim, a gente não tinha isso. A gente tinha que buscar, a gente às vezes até usava o hormônio para saber como que eram os efeitos. Então, hoje em dia não, você tem isso na mão, né? Saber qual indicar, qual não indicar. Então, o paciente que tem problema hepático, como é que você pode indicar um hormônio para o paciente? Existem alguns hormônios que você pode indicar, mesmo o paciente tendo problema hepático, renal, entendeu? Então, isso você tem que saber. E quando não indicar, também você tem que saber. Pode ser aquele recém-formado que está querendo iniciar essa parte de atendimento no consultório, né? Até cardiologista, se quiser, ortopedista, né? É para toda a gama médica. Então a gente sabe, vou dar um exemplo sobre a parte cardiológica, os cardiologistas, né? Alguns pacientes, né? Eu tive a curiosidade de saber, na Beneficência Portuguesa em São Paulo, alguns pacientes pós-IAM, né? Eles introduziam alguns hormônios para quê? Para que tivesse menos efeitos isquêmicos, né? Com uma melhora da função cardiológica após infarto. Então, algumas indicações, é claro que tem que ter indicações, não é para todos os pacientes, né? Mas isso mostrou uma melhora da função, fração de ejeção, né? Cardíaca com a introdução de hormônios, né? A parte
renal, tem alguns pacientes com insuficiência renal crônica, né, que eles começam a ter muito perda de massa muscular, tá? E nesses pacientes é de bom tom, né, a gente introduzir hormônios, né, para eles, para não ver essa perda muscular muito grande, né? E em idosos, né, idosos que a gente fala, nossa, idoso, será que pode? Não pode? É claro que pode, né? Ele melhora a densidade óssea, melhora a massa muscular. A gente tem que prever isso para fraturas no futuro, né? Então, um idoso que tem uma massa muscular legal vai evitar quedas no futuro, entendeu? Então isso é importante, né? E a gente sabe que em idoso, fratura é quase sinônimo de óbito, né? Naturalmente. É importante, eu acho muito importante você estar me falando isso, né? Ele tem um fator emocional muito grande, né? A gente até na nossa prática clínica a gente pergunta se tem alguma alteração, algum distúrbio psíquico grave, né? Que nesses pacientes a gente tem que ser avaliado muito bem junto com o psiquiatra, né? Para ver se pode introduzir ou não, né? É uma arma importante, né? Para isso. Eu acho que é um baita de um remédio que melhora muito a depressão, né? Que a gente vê estou falando, a gente vê muito na prática clínica, mas é claro, vale de paciente para paciente, entendeu? Mas a gente sabe que tem um fator emocional, a reposição hormonal, muito grande. Bom, a parte emocional é como a gente falou, tá? Então a mineração óssea é importante, né? Então ela evita a perda da densidade óssea, até melhora a densidade óssea. Então, como eu falei também, a parte muscular, né? Uma pessoa que tem músculo é uma pessoa saudável. Quando eu falo de reposição hormonal, eu faço reposição hormonal fisiológica. É importante a gente dizer que a reposição hormonal tem que ser fisiológica, né? É claro, suprafisiológico, eu já trabalhei com suprafisiológico, trabalho com suprafisiológico. Eu sou médico. Chega um paciente na minha clínica falando que quer fazer reposição para ficar forte, né? Então, a gente como médico, a gente tem que abraçar esse paciente, né? Orientar esse paciente para que esse paciente não seja prejudicado com essa reposição hormonal, né? Falar, ó, moço, não está dando certo, está te prejudicando. Então, o médico nós estamos para orientar, tá? E manter a saúde do paciente o melhor possível, né? Então, são mais essas coisas, tem mais coisas, vamos ver. Melhora física, né? Diminuição da gordura, né? Corpórea, então faz lipólise, né? Então isso é importante. Conheçam, né? Antes de prescrever e antes também de falar mal do hormônio, né? Nós não somos providos de hormônio, a gente precisa de hormônio, né? E a gente sabe que hormônio em grande quantidade realmente é ruim, mas também em baixa quantidade é ruim também, né? Então a gente sabe que infarto, né, ocorre muito mais em pessoas que têm baixo nível de testosterona do que alto nível de testosterona, tá? Então, ou fisiológico, né? Testosterona fisiológico, desculpa. Então a gente tem que estar atento a isso e as pessoas têm que estar preparadas, porque vai chegar os pacientes, né, que vão te cobrar sobre isso. Então eu acho importante, a parte de reposição hormonal ela chegou para ficar, não tem jeito, tá? Então você vai ter que saber, não tem jeito se você vai querer montar um consultório, um cardiologista ou um nefrologista, né? Vai ter que saber, né? Um ginecologista, né? Tem doenças que nem endometriose, a gente sabe que o hormônio ajuda bastante, né? Então tem que conhecer, não tem outro jeito, né? E o hormônio ele vai muito na medicina preventiva, né? Que eu acho que é mais importante, é tratar o paciente enquanto ele não ficou ainda doente, né? Entendeu? Porque depois de tratar a doença, todos os médicos sabem tratar, tá entendendo? Então a gente tem que prevenir. Volto a dizer, cuidado com reposição hormonal, né? Sempre buscar a reposição fisiológica, tanto no homem
quanto na mulher. Então, eu faço com muito amor, né, reposição hormonal. Eu vejo melhoras dos pacientes, eu vejo melhora clínica, eu vejo melhora no exame laboratorial, entendeu? A gente vê que o paciente melhora. A gente tem pacientes que começam a fazer, vem um homem, depois vem a mulher, a família se une, né? Eles dizem pra gente que hoje eles estão é outra coisa, né? Eles começam a fazer reposição hormonal, eles começam a comer melhor, eles começam a procurar atividade física, eles veem nos exames melhora, tá? Não só psicológica, como física, né? No exame laboratorial a gente vê melhor, tá? Então eu acredito muito na reposição hormonal, tá? Eu acredito muito, eu acho que é uma sacada, é uma coisa, é impressionante o que a gente vê os pacientes nos dizer, né, sobre a reposição hormonal. Novamente, repito, cuidado com o suprafisiológico. O que a gente vai buscar ensinar a vocês, né? Saber vocês prescreverem o hormônio, né? Indicarem o hormônio, né? E quando não indicar o hormônio, vai saber sobre dosagem, né? Se é via oral, se é transdérmica, se é intradérmica, o chip que a gente fala, né? Intramuscular, vai saber quando dá o oral, o que acontece com a parte hepática, né? Quando faz o injetável, o que acontece com a parte hepática, entendeu? Tá? Os hormônios, o mesmo hormônio, você fazendo oral e você fazendo injetável, é completamente diferente a sua ação, né? O seu mecanismo de ação. Então, tudo isso vocês vão saber, falar, olha, isso aqui faz isso, isso aqui não faz isso, isso aqui faz isso. Então, eu acho que vai ser bom vocês aprenderem, né? E não vai sofrer como eu sofri no começo. A gente, isso 10, 15 anos atrás, quando eu aprendi, a gente foi aprendendo lendo livro, indo em congressos, né? Indo em palestras, buscando, eu sei. E foi por isso que eu aprendi sobre a reposição hormonal, né? A gente ensina, né, a teoria e a prática. Então, a gente vai ensinar você a não cometer erros na reposição hormonal, entendeu? Então, isso é muito importante. Venha fazer, que vocês vão ver que não é tão difícil assim, requer muitos cuidados e vocês vão aprender a fazer reposição hormonal ou pelo menos não indicar quando for possível. Então venham fazer, é legal, é uma discussão, a gente discute caso, eu passo sobre a minha vida de hormonal também, isso é importante, eu usei hormônio, eu uso hormônio, né? Então os meus exames são muito bons, eu vou mostrar para vocês como que tá os meus exames, para ver, olha, ele usa, vamos ver como é que tá. Isso porque eu uso fisiológico. Então você não vê aquelas alterações ruins do uso suprafisiológico, entendeu? Tá? Então venham fazer, vocês vão aprender comigo, a gente assessora vocês, depois a gente dá uma assessoria para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida sobre medicação, porque realmente é um tema muito extenso, tá? E que vai surgir dúvidas durante a aplicação dos métodos. E a gente está aqui atrás para segurar as pontas de vocês e para orientar vocês, tá bom? Vou falar sobre essa parte de hormônio que eu acho que eu entendo muito bem, né? Eu apliquei no meu próprio corpo isso, entendeu? Então eu vi os efeitos que o hormônio causa, os efeitos maléficos, os efeitos benéficos do uso de hormônio. Então, eu domino muito essa área hormonal, tanto dos injetáveis quanto via oral, né, o transdérmico, sei a hora de parar, sei a hora de iniciar o hormônio, né, sempre fisiologicamente. Então eu me entendo para um bom conhecedor hormonal. Isso não é de hoje, já faz mais de 10 anos que eu uso e aplico essa parte hormonal. Eu acho que o hormônio a gente vai aprendendo com o tempo, não é de uma hora para outra, tá? Através de experiências, né? E estudo. Então eu me acho entendedor
de hormônio, né? Raramente, eu nunca tive problemas com hormônio, tá? Porque eu trabalho a parte fisiológica, eu oriento muito bem meu paciente, isso aí é muito importante, quando entrar e quando parar de usar o hormônio, né? E o que você usa depois que para o hormônio, né? Porque você usar o hormônio e parar e não fizer nada, né? Então o paciente sente isso, porque quando ele está com hormônio, entre aspas, né, ele está, vamos colocar assim, é uma palavra ruim, mas só para vocês entenderem, ele está chipado, vamos colocar, igual um carro, ele está chipado, né? Quando você tira o hormônio, né, ele vai sentir, né? Então esse pós-hormônio tem que ser muito bem feito. Eu acho, para mim, o mais importante, né, é quando é o pós-hormônio, ou seja, o pessoal fala de TPC, que é terapia pós-ciclo. Então isso a gente tem que saber, e tem gente que não sabe. E isso que vocês escutaram, eu vou ensinar de A a Z.